Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Atos, capítulo 8, versículo 26. Eu vou contextualizar o texto para depois nós fazermos versículo por versículo. Essa história conta a história de um homem, de um etíope, que estava querendo conhecer a palavra. Ele era um eunuco. E ele estava caminhando, ele tinha ido em Jerusalém adorar a Deus. E o eunuco aqui, onde a grande maioria entende, ele era um homem castrado. E nesse caso, esse eunuco, ele trabalhava direto com as finanças da rainha. E normalmente eles castravam, e assim eram os eunucos, para que esses homens molestassem de alguma maneira as mulheres do harém do rei. E esse eunuco, ele estava indo a Jerusalém adorar. Então ele é um pouco fora do contexto de um judeu. Ele morava numa região do norte de Meroé, que fica localizado no atual Sudão. Da onde ele estava até Jerusalém, ele andava de 1.500 a 2.000 quilômetros de carruagem. E isso demorava de 1 a 3 meses de viagem. E ele foi. De alguma maneira, talvez, e há várias histórias que uma boa parte da África já conhecia o Deus de Isaac, de Abraão e Jacó. Mas certo é que existe um outro personagem aqui, Felipe, que ele estava numa região pregando a palavra e de repente, vamos ali, o anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Aqui nesse primeiro versículo eu já entendo uma coisa, que Deus ele move uma pessoa em favor de uma pessoa. Deus ele muda toda uma história, toda uma trajetória por causa de uma pessoa. Filipe estava pregando, ele fazia parte da nova revolução dos discípulos pós a assunção de Jesus. E era um pregador que tinha milagres e milagres, se você vê os textos anteriores. E de repente o anjo do Senhor desloca ele e diz para ele: vai para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Então, nesse versículo aqui eu já aprendo algumas coisas muito interessantes aqui. Muitas pessoas gostam de estar em lugares onde tem muita gente, mas nem sempre Deus te leva para lá. Deus te leva para uma estrada deserta. Às vezes tem pessoas, e como ser humano nós gostamos da multidão, mas às vezes Deus nos leva para uma pessoa. Hoje eu falava com o Fernando, conversava um pouco com o Fernando. Eu dizia a ele que os nossos caminhos se cruzaram assim como vocês. Eu não sei quantas vezes vocês já ouviram a palavra do Evangelho, e por que agora vocês resolveram descer as águas. E eu fico pensando nesse texto, aqui eu me colocaria como Felipe, Deus mandando eu vir para uma terra, porque eu ia ter que falar da palavra de Deus para alguém. E às vezes eu estou nessa terra, e a minha esposa grita: Deus, eu não estou entendendo porque o Senhor me trouxe para cá. Que de vez em quando até hoje eu não entendo. Mas quando eu vejo vocês, eu começo a ter a compreensão, o porquê que Deus me trouxe para cá. Interessante que Deus ele pega Felipe e leva para uma pessoa que conhecia a palavra, mas ele tinha limitações. Por quê? Ele foi adorar Deus em Jerusalém, só que ele era eunuco. E o eunuco não tinha liberdade de entrar no templo, porque ele era eunuco. Então, ele conhecia a palavra, mas ele não tinha liberdade, ele não tinha acesso. E de repente Deus desloca um dos céus para ir lá conversar com ele, no deserto.
Aí eu fico imaginando, às vezes, algum pastor, quem que é mais importante, um pastor ou a igreja? É óbvio que são vocês. Deus desloca pastores que estão dispostos, que têm um coração disposto a fazer a obra, só para trazer uma palavra que às vezes ele tem, e você vai entender aquela palavra com ele. Deus move todo um sistema por causa de uma pessoa. Versículo 2, vamos para o 2. E ele se levantou e partiu. E aqui está o segundo ponto aqui que eu entendo, que é o ponto de Filipe, eu preciso obedecer. Eu só encontro o que Deus tem quando eu obedeço. A obediência é o princípio de todo milagre. Ele disse, ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco e o etíope. Olha só, no caminho. É como se o etíope estivesse indo lá e Deus olhando para ele. Falei, eu vou deslocar alguém só para ele. Vocês já pararam para pensar o quanto vocês são especiais diante de Deus? Já pararam para pensar assim? Você já parou para pensar que quando você é especial de Deus, Deus às vezes manda uma pessoa só para trazer uma palavra. 3 anos a gente faz essas semanas próximas aqui que eu estou aqui, nessa igreja. E com vocês já são 71 pessoas que são batizadas. É o dobro já de quando eu cheguei aqui, tinha gente na minha posse. 3 anos. Aí às vezes eu fico falando, mas meu Deus, o que eu vim nesse deserto? Que é um deserto? Para mim é, nem para você. Para mim é um deserto. Mas meu Deus do céu, por causa de uma pessoa. Por causa de você que sentou aqui, e está aqui o Fernando. O Fernando veio para cá numa situação bastante diferente. Foi num culto de velório que a gente fez aqui com 2 pessoas aqui. Era amigo dele e ele veio. Ele ouviu eu falando aqui, ele disse, pastor, eu ouvi a sua palavra lá, eu gostei do que o senhor falou. E o Fernando continuou vindo, isso já tem alguns, 2 anos. Nesse percurso todo, o filho dele se batizou, o Nelson se batizou, já está lá em cima trabalhando. E eu conversando com o Fernando, ele falou, pastor, vai chegar a minha hora. Eu falei, fique em paz, vai vindo. E aí hoje chegou o grande dia. Valeu a pena. Jesus, ele muda, eu entendo que Jesus muda tudo por causa de uma pessoa. Vocês entendem agora quando eu falo que eu estou pastor aqui, eu não sou pastor aqui? Por quê? Porque cada pessoa, tipo assim, vocês ovelhinha, tem vocês aqui, vocês foram atraídos de alguma maneira da forma que eu falo com vocês. Outros serão atraídos por uma outra maneira, como outros pastores falam. Então o importante não é um pastor, são vocês. Aí Deus pega esses pastores que tem uma comunicação que vocês vão entender, que vai dar esse match, e aí Deus traz para cá. E ele vai conversando. Ó, no caminho encontrou um eunuco, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, que era um nome dado às rainhas, a rainha das regiões de Etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, como já disse a você. Versículo 3, próximo. E estava no caminho de volta para casa, sentado na sua carruagem, lia um livro do profeta Isaías. Ele já conhecia a palavra. Quantos de vocês estão aqui? Vocês já ouviram falar da palavra. Vocês já conheciam a palavra. Muitos foram criados em outras religiões. Você já conhecia a Bíblia. Quem sabe você está aqui, é filho de crente. Você conhece a Bíblia. Você sabe, você abre a Bíblia, você lê lá, Salmo 91, você conhece a Bíblia. Aí Deus manda alguém para ir lá. Próximo versículo. Ele lia o livro do profeta Isaías. Vai para o próximo, por favor. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então ele estava, vamos voltar. Ele estava no lugar, Deus fala com ele, vai para lá. Naquele deserto, naquela estrada deserta. Aí ele vai. Aí ele vê uma carruagem. Aí diz assim, o Espírito de Deus fala para Felipe, vai lá e aproxima-se dessa carruagem. Aproximar da carruagem seria mais ou menos assim. Eu estou aqui, a carruagem está andando e eu vou me aproximar da carruagem. Certamente os meus passos não são esses, mas são mais rápidos para eu me aproximar da carruagem. O que eu aprendo aqui? O se aproximar da carruagem é o dia a dia.
é o andar junto. O se aproximar da carruagem é o estar com você. O teu testemunho tem que falar muito mais do que você é, do que você fala. O se aproximar da carruagem é você caminhar junto, é você discipular junto, é você ser gentil, é você falar, não, continua vindo, continua vindo. Não, mas tem lugar que você vai lá e dá uma lista de regras para você. Ó, para você se batizar tem que ter isso. Eu falei aqui pro Fernando aqui, eu não sou cobrador de pedágio não, irmão. Pastor fulano quer se batizar, batizo na hora. Pastor, mas o fulano... Quem que quer se batizar? Ele. O que eu vou fazer para ele se batizar? Não sei que ele for matar na hora que eu for derrubar ele. Mas é ele que quer. Eu não vou cobrar pedágio não, irmão. Agora as outras coisas, transformação, aí é Deus e ele que vai. Agora a pessoa se decide por Jesus. O caminhar junto, é caminhar, é estar junto, é estar do lado. Se aproximar da carruagem. E quando ele se aproxima da carruagem, ele percebe. Próximo versículo, por favor. Então Felipe correu para a carruagem. Então ele só não acompanhou, ele teve que correr. E como pastor, eu preciso correr para acompanhar vocês. Como pastor, eu preciso correr para acompanhar vocês. Como assim? Preciso estudar a palavra. Preciso orar. Preciso pedir para o Espírito Santo qual é a palavra que eu tenho que falar para vocês. Eu preciso correr. Eu preciso acompanhar, porque o importante não sou eu, é vocês. Deus, assim como me mandou aqui, amanhã Ele pode fechar a porta para eu ir e vir um outro aqui, porque o importante não sou eu, é vocês. Então eu que tenho que correr atrás da carruagem, eu que tenho que acompanhar, eu que tenho que me esmerar na palavra, eu que tenho que me aprofundar, para o Espírito Santo me revelar uma palavra para eu passar para vocês aquilo que o Senhor quer falar com vocês. Eu preciso correr. Porque só quando eu corro, eu entendo a necessidade da igreja. Só quando eu oro, eu entendo a necessidade. Só quando eu busco de Deus, que eu entendo o que Deus quer falar com você. Só quando eu oro no Senhor, pensando em você, é que o Espírito Santo me revela o que é que Ele quer falar com vocês. Então não pense que eu chego aqui, deixa eu ver essa palavra aqui, eu vou falar essa palavra, é essa aqui. Não, irmão. Eu termino esse texto aqui, segunda-feira, terça-feira, já estou orando, Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja no próximo domingo? Eu anseio pelo domingo, assim como a corça anseia por águas. Assim como o teu trabalho todo dia que você tem que levantar, o meu é como se fosse a festa minha era domingo. Meio-dia já está todo mundo tomando banho. Para 4 horas está todo mundo prontinho. É que tem 2 mulheres em casa, hein? Se tiver mais 3, começa mais cedo. Com alegria, é acompanhar, então eu preciso orar. Porque só correndo atrás, do lado da carruagem, que eu vejo a necessidade. Então o que é correr? É eu orar, é eu buscar no Senhor para ver o que o Senhor quer, o que Ele tem para a igreja, e qual que é a necessidade que a igreja precisa. Próximo versículo. E ele, volta. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou. Então, olha só, ele só ouviu o homem lendo o profeta Isaías porque ele acompanhou a carruagem. Entendeu? Eu só consigo entender o que Deus quer para a igreja a partir do momento que eu corro, a partir do momento que eu acompanho, a partir do momento que eu busco, através do Espírito Santo, o que Ele quer falar com a igreja, o que Ele quer falar com você, o que Ele quer falar com a tua casa, o que Ele quer falar com a tua família. Eu preciso ter essa busca, porque só através dessa busca que eu tenho a necessidade da igreja. Qual que era a necessidade dele? Estava ali, eu estava lendo o profeta Isaías. E ele perguntou, você entende o que você está lendo? Então era um homem que conhecia a palavra, era um homem que certamente tinha uma sua intelectualidade, que ele estava do lado da mais alta cúpula do reino, servia a rainha de perto, é como se fosse ali o ministro da fazenda dela. Então um homem culto, um homem poderoso, estava lendo, gostava da leitura, queria saber mais, só que ele não entendia. E aí eu fico vendo, irmãos, muitas pessoas às vezes sabem tudo, mas não sabem nada. Porque eu aprendi na minha vida que o evangelho de Jesus ele é muito simples. E as pessoas tentam complicar o evangelho de uma maneira tão absurda.
E aí, eu não posso falar nada contra, porque assim como, né, uma das minhas formações também é teologia, estude, cavuque, entre. Estou fazendo agora o mestrado de teologia, e vai atrás, vai buscar. Mas, irmão, na verdade, quando eu chego aqui para falar para vocês, Jesus salva, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele quer cuidar de você, quer mudar a tua história. Jesus ainda é vivo, ressuscitou, vai voltar um dia para arrebatar a igreja dele. É isso. É isso. E tem muitas pessoas que sabem tudo, mas não sabem nada. Sabe tudo de Bíblia, mas nada do Espírito. Sabe todas as experiências, todas as questões teológicas, hermenêuticas, exegese da leitura do texto e tal, aprofunda aqui, aprofunda ali, mas não o Espírito. Esse eunuco sabia tudo, mas ao mesmo tempo não sabia nada. E há igrejas hoje em dia que são peritas, bons ensinamentos, mas poucas são do Espírito Santo. Não se engane, igreja, não se engane, pai, não se engane, mãe, não se engane, família. O Espírito Santo de Deus, ele foi deixado para nos auxiliar todos os dias. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse aos discípulos: olha, eu estou indo, vocês vão para Jerusalém, ficai lá, porque lá do alto, tá, vai vir e vocês serão revestidos do Espírito. E eles estavam no local fechadinho, que eu tive o prazer de conhecer lá em Jerusalém, que o guia falou que era ali onde eles estavam reunidos, quase 120 homens estavam por ali, e de repente, como um vento, entrou forte naquele lugar, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, antes de qualquer coisa, nunca despreze o Espírito Santo. Sabia tudo, mas não sabia nada, mas Deus mandou lá, e ele disse: o Senhor entende o que você está lendo? Próximo, por favor. E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Aí ele convidou Felipe para subir. Felipe perguntou: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: mas como é que eu vou entender se ninguém me explica? O que eu quero dizer? Hoje nós estamos precisando de uma palavra simples, de uma palavra que você entenda o que é Jesus na sua vida. Por que eu estou me batizando? O que está acontecendo? Será que eu preciso ser santo para se batizar? E às vezes a gente complica tanto numa coisa tão simples. Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Mas eu preciso crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Como é que eu vou entender se não tem ninguém que explica? Aí de repente você está ali ouvindo, não está entendendo, e venho eu que também não entendo, você não estou acompanhando a carruagem, eu não estou entendendo a sua necessidade, e eu não busco diante de Deus, do Espírito Santo, para entender não o que eu quero pregar, mas o que você está precisando ouvir. Que antes eu subir aqui, não é o que eu quero falar, não, eu vou falar esse texto aqui, eu vou falar esse sermão aqui, não, Espírito Santo, o que o Senhor quer que fale para a igreja? E eu sou de um tempo, e eu me reservo a isso, irmão, que a igreja tem que ter regra para início, meio e fim, mas eu entendo que o Espírito Santo ele faz também do jeito que ele quer, a hora que ele quiser. Se quiser um culto só com louvor, é só louvor. Tiver um culto que é só pregação, é só pregação. Tiver um culto, eu falo, não, hoje é só oração. Porque senão a gente vai prender o Espírito Santo. Não, ele é suficiente para fazer do jeito que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quiser. E eu preciso ter esse entendimento. Você precisa entender o que o Espírito Santo está querendo dizer para você. Como é que eu vou explicar se não tem ninguém que me explique? Como é que eu vou entender? Aí ele percebeu que ele estava lendo sobre Isaías 53. Ele estava lendo. E ali o livro que ele estava lendo, ele estava justamente falando do advento do Senhor Jesus. De quanto ele foi sofrido, de quanto ele sofreu, de quanto ele padeceu. E ele foi explicando para ele. Quem sabe, em todas as vezes vocês me ouviram aqui, e algumas vezes falando uma coisa tão... E às vezes eu falo uma coisa que para 10 não serviu, mas para um entrou no teu coração. E aí, hoje eu conversava com o Fernando, você vê, ele ficou 2 anos para decidir o batismo. Tem gente que até hoje me ouve há 3 anos e não se batizou. Tem gente que me ouve, eu já tive em lugares onde as pessoas gostam de me ouvir. Não, eu gosto de ouvir o Senhor, mas não se converteu, não quer nada.
E eu, um bom tempo atrás, eu me preocupava com isso. Como é que eu estou pregando, estou falando, mas as pessoas não se convertem? Até que um dia o Espírito Santo de Deus puxou minhas duas orelhas e disse assim: menino, você só tem que falar. Eu que convenço o homem do pecado. Sou eu quem convenço o homem. Então o meu papel é falar, por isso que eu não posso deixar de falar. Agora, por que tem pessoas que a palavra não entra no coração? Por quê? Por quê? Porque tem pessoas que ouvem e não muda de vida. Já parou para pensar isso? A pessoa ouve, está na igreja, ou escuta, e faz tudo a mesma coisa. E na verdade, abrindo aspas aqui, uma das grandes frustrações de pastor é essa. Que você fala, aí você vê a pessoa fazendo aquilo que você vem falando. Ou pior, a pessoa faz escondido. Faz escondido. Eu deixei de alguns lugares, aí eu percebi que pararam de me chamar para alguns lugares aqui também, de festa aqui. O pessoal reúne aqui, já não me chama mais. E eu entendi por quê. Porque na verdade eu sou estragador de festa. Porque quando eu chego, todo mundo fica com a cara meio que de santo, mas querendo fazer outra coisa. Então melhor não chamar o pastor, que a gente fica à vontade. Descobri isso. Descobri que eu sou um estragador de festa. Chegou o pastor e todo mundo meio que se comporta assim, parece que está se mostrando para mim. Rapaz, Deus conhece quem é você, menina. Quem é você? Deus sabe quem é você, não fica com essa cara de santidade para mim não. Deus sabe quem é você. Aí eu já falo assim, não vou nem chamar o pastor, porque já sabe. Dos 3 anos que só foi diminuindo, né? E glória a Deus por isso. Eu não quero chegar lá para estragar a tua festa. Não chamo o pastor, porque esconde a bebida aí, esconde. Já tive em lugar, você não é bobo, Você não é bobo, eu tenho olho. Eu estou na festa. Pastor. Como é que tá? Poxa, já vi aqui, irmão. Aí eu olho aqui e falei, mas rapaz, o cara fazer uma coisa dessa, porque eu estou aqui, e de Deus ele não tem isso, para que fazer isso na minha frente? Vai e entorna mesmo na minha frente, irmão. E se for líder, aí mesmo que você já não faz mais nada na igreja mesmo. Mas entorna o caneca aí na minha frente, Não é? Não, porque vai, Mas eu percebi, sou estragador de festa. Não chama o pastor. Por quê? Porque você fica à vontade. Eu entendo, irmão. E eu super entendo isso. Agora, não é de mim. Se você está fazendo alguma coisa que eu não vou chamar o pastor, porque se ele ver, se ele tiver, eu vou falar algumas coisas, eu vou comentar algumas coisas, eu vou falar, que tem um monte de gente aqui que fala palavrão. Fala palavrão, e fala mesmo grande. Tá aí Ixi, não ia, mas faz tempo que não pregava sobre isso. Hoje apareceu. Oh, meu Deus. Tem um monte de gente que continua falando palavrão. Tá aí falando. Gente comigo. Parece que ele já tem um rapazinho que sempre fala comigo, mas aí ele parou. E na próxima eu falei que ia pegar bem na cabeça dele. É gente grande da igreja. Do nada solta um palavrão. Mas como assim? Eu não consigo entender isso. Como que você é cristão do Espírito Santo de Deus e na tua boca consegue sair esse tipo de coisa? Aí não chama o irmão, não chama o fulano, não chama o ciclano, porque ele vai acabar com a nossa festa. É ele que vai acabar ou é você? Ou é você que já quer uma festa toda liberal aí? Então, por que é que eu vou fazer alguma coisa se não tem ninguém que me explica? Era a preocupação dele. E eu venho explicando esses 3 anos aqui, explicando, falando. Cuidado, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, toma cuidado com isso, e falando, explicando. Graças a Deus, que para alguns resolveu, e para outros não. Quem sabe com outro pastor resolva, porque eu entendo isso também. Que eu, como pastor, eu atinjo um grupo de pessoas. Vai vir um outro pastor que vai atingir um outro grupo. Agora eu preciso falar as verdades aqui para você. Eu preciso falar para você. Existe céu e existe inferno. Tem que continuar nessa vida, irmão? E eu não sou pastor de decoração. Você me desculpa, nego. Não sou pastor de ficar aqui decorando para agradar você. Eu? De jeito nenhum. Não, eu não. Eu estou aqui para agradar o Senhor Jesus Cristo. Ai, doeu, pastor, desculpa. Vem mais, vai ter mais vai ter mais lapada nas tuas costas aí.
Não faço conchavo. Ai, coitado daquele irmão, aquele fulano, cuidado. O que é isso, irmão? Palavra é para todo mundo. Pau que bate num Chico, bate num Francisco, que é para todo mundo, porque Deus vai cobrar de mim se eu não falar para você. Quem é? Olha o eunuco aqui. Quem é que vai me explicar? Eu estou querendo saber, mas ninguém está aqui para me explicar. Aí de repente Deus manda lá de São Paulo. Joel Medina. Mandou para cá, pregador itinerante, pastor da Assembleia de Deus. 25 anos pastoreando, pregando para lá e para cá. Foi missionário na Inglaterra, viajando mais de 10 países, pregando a palavra de Deus. Pastoreando no Mato Grosso do Sul. Estava em São Paulo, quieto e com sentimento assim, nunca mais saio do Brasil. Chega, agora eu vou fiar as raízes aqui. Aí Deus chama o Felipe e fala assim, ó, vou te mandar para um lugar aí. Aí eu falei, meu Deus do céu, para onde? Aí eu falei para meu amor, vamos? Ela falou, Deus está mandando, vamos lá. E aí vim parar aqui. Aí você acha que eu vou largar minha vida lá para vir aqui? E outra coisa, irmão, pastor, aqui, graças a Deus, a igreja nos deu os documentos. Fala amém. A igreja nos deu, para eu ter liberdade de trabalhar com vocês. Para eu ter liberdade de cabeça erguida para trabalhar com vocês. Amém? Amém, a igreja fez isso. Agora, você acha que isso me prende? Você tá louco, velho? Você tá doido? Eu sou presa na vontade de Deus. Ah, eu duvido, pastor, agora, porque agora com você não me conhece, não, né? Você não me conhece, não, você não me conhece, não. Não. Se Deus falar para mim, chega, Joel, até aqui. Bora. Acabou. Mas eu estou aqui, igual o Felipe, ensinando. Quem é que vai explicar se não tiver ninguém para entender? Próximo. E eu estou explicando. E ele foi entendendo. Na sua humilhação, quem pode falar os seus descendentes, pois da sua vida foi tirada. Vai passando. Você está no versículo 34 agora. O eunuco perguntou a Felipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? É de si mesmo ou do outro? Era o profeta Isaías. Mas o profeta Isaías está falando de Jesus e ele não sabia. Ele não sabia. Essa semana eu fui visitar uma senhora da sociedade aqui da comunidade brasileira. Ela está doentinha. E eu fui lá com o irmão da igreja para a gente orar por ela. Sabe quando você vai para o sentimento de orar e quem sai orado é você? Pensa no testemunho que ela tinha. E começou a falar da vida dela. Não, ele não é de igreja não é de igreja não. E começou a falar das coisas que aconteceram. E começou a falar para ela, E começou falando e contando as coisas que iam acontecendo. É a mesma coisa que o eunuco perguntou a Felipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando? Ele estava lendo, mas não sabia de quem estava falando. Era Jesus. E ela começou a falar algumas coisas, eu falei assim, a senhora sabia que isso aqui que a senhora está fazendo, Jesus deixou ensinado? Ela falou, é mesmo? Eu falei, ó, isso aqui que a senhora falou aqui, ó, Jesus falou isso aqui. Está vendo isso aqui que a senhora falou? Jesus falou isso aqui. E ela falou assim, e não é que é verdade mesmo? Então tem muitas pessoas fazendo, lendo, mas não tem ninguém que ensina de uma maneira tão simples. E ele foi falando, de quem que ele está falando? E ele foi falando, não, ele está falando de Jesus, o Salvador. Aquele que era para vir, ele veio. Continua. Próximo. Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas de Jesus. Próximo. Indo para o final. Prosseguindo pela entrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Pois bem, o eunuco conhecia os textos, mas não conhecia a verdade do Evangelho. Ele conhecia a história, mas ainda não conhecia o Jesus da história. Ele conhecia aquele que anunciava, mas não conhecia que o anunciado já estava entre nós. Aí de repente o coração dele se enche, e é isso que eu falo para vocês. Para vocês tomarem essa decisão, isso não veio de homem, isso não é porque o pastor fala, isso não é porque alguém falou, isso vem do Espírito Santo. Não existe outro poder capaz de chegar para alguém e falar assim, ó, você precisa se batizar, a não ser o Espírito Santo aqui dentro. E quando ele ouviu aquilo, o coração dele se alegrou de uma tal maneira que eles passaram e viu um rio ali. Ele falou assim, tem água ali.
o que me impede de ser batizado? Felipe falou, nada. Vamos descer aqui. Aí o eunuco já mandou parar a carruagem. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar. Próximo versículo. Acabou? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água. Tira a tampa aqui para mim, por favor. Assim deu a ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água. E Felipe o batizou. Então olha só, presta atenção à importância de vocês. Alguém que estava com sede de ouvir a palavra. Deus desloca um dos seus para ir lá no caminho, no deserto, só uma pessoa, para falar com ele. Ele fala com ele e pelo jeito não demorou muito, o coração dele se enche, porque o meu papel não é convencer, o meu papel é falar, e o Espírito Santo traz a revelação para vocês. E ele disse assim, o que me impede de ser batizado? Ele disse, nada. Assim deu ordem para parar a carruagem. Para a carruagem, vamos parar todo mundo aí. Então Felipe e o eunuco desceram. E a água, e Felipe o batizou. Próximo texto, para fechar. Próximo versículo. Quando saíram da água, olha só, olha a importância de vocês. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, repentinamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui? É provável que daqui a um tempo, a gente nunca mais se veja. Tem uma que está indo embora para o Brasil. Quem é que está indo embora para o Brasil? Você. É provável? É provável. Como é o seu nome? Tayane. É provável, Tayane, que nunca mais eu te veja. Mas você entende que Deus deslocou uma pessoa só para você, para falar da palavra, batizou e sumiu? Não quer dizer, estou batizando hoje, mas eu posso ir embora. Fala amém. Olha lá, tá vendo? Eu sei que você quer que eu vá embora. Que ele veio e o Espírito Santo arrebatou ele. Sabe o que isso quer dizer? Eu não sou importante. Vocês. Igreja de Jesus, olha para cá. Eu só sou um mensageiro que Deus deslocou de um lugar para vir para cá. Quantas pessoas não conheciam Jesus no Brasil e só aqui você conheceu Jesus? Quantas pessoas que no Brasil nunca foram numa igreja e só aqui você veio para uma igreja? Por quê? Porque era necessário você vir para cá e Deus deslocar alguém. Por isso que essa igreja e eu, entenda que eu vou falar para você, e já fechei aqui. Tem muitos pastores muito inteligentes aqui, que falam inglês. E eu acho muito lindo, irmão, falar em português e inglês. Eu acho lindo, eu acho top. Deus não me deu isso. Eu ia ficar muito exibido. Ah, então Deus já sabendo que eu ia ficar exibido, ele disse, não vou te dar. Eu falei, então tá bom. Eu acho bonito. Prega em português e prega em inglês. Prega em português e prega. Eu acho lindo isso. Só que assim, presta atenção. Deus dá visão para pastor. E para cada pastor espalhado nessas terras todas, Deus deu uma visão. A visão desse pastor é bem brasileira. Nós temos aqui os nossos irmãos, né, que transmitem aqui para os irmãos americanos. E um americano vai se batizar hoje. Fala amém aí. Um americano, não é filho de americano, não é filho brasileiro, não, é americano mesmo, puro. Legítimo. Não, pastor, também sou. Não, você é filho de mineiro. Você nasceu aqui. Eu estou falando puro. Vai se batizar. E já é o terceiro. Aqui, é o terceiro que Deus está fazendo. Então o que eu quero dizer com isso, irmão? Ele batizou. E o Espírito Santo levou ele para outro lugar. E eu estou feliz hoje à noite. Que hoje é um dia especial para vocês. A Bíblia diz que há festa no céu quando uma vida reconhece Jesus como Salvador. E hoje é um dia especial que Deus fez. Hoje é o dia de vocês. Vamos se alegrar junto com eles? Aplauda o Senhor pela vida deles.